Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, falava Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias do seu filho. E mandou seus servos chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram-se um para sua casa de campo e outro para seu negócio. E ainda outros prenderam-lhe os servos e, depois de os terem ultrajado, mataram-os. Tendo conhecimento disto, o rei encolerizou-se, mandou seus exércitos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo os servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do festim ficou cheia de convidados. Então entrou o rei para ver os que estavam à mesa e viu ali um homem que não trazia a vestimenta nupcial. E disse: Amigo, como entraste aqui não tendo a vestimenta nupcial? Ele nada respondeu. Então disse o rei aos servidores: Amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se passe. Avisos. Então, o domingo que vem será a reunião do apostolado. Não será o segundo domingo, como tínhamos combinado. Mas só será este domingo, o de outubro. Novembro já será o segundo domingo, como de costume. Então, o domingo de hoje, então, é a parábola dos convidados às núpcias. Começa na parábola, falando Jesus aos judeus, aos príncipes dos sacerdotes e judeus, que já estavam invejosos e procurando a maneira de prendê-lo nas palavras e para matá-lo. Já estavam tramando sua morte. Então, essa parábola, Jesus a dirigiu principalmente aos seus inimigos, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus. Então fala para ele: O reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas de seu filho. Um rei que faz as bodas de seu filho. Quem é esse rei? É Deus Pai. E o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele faz as bodas, é semelhante, o reino de Deus, as bodas. Isto é, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se uniu com a natureza humana.
no ventre de Nossa Senhora. Aí se realizou essas bodas, essa união, né? Da natureza divina com a natureza humana. E o resultado foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, né, tem duas naturezas, né, uma divina, sendo a segunda pessoa da Santa Trindade, e outra humana, que nasceu de Maria Virgem. Mas não tem duas pessoas. Não é a pessoa de Deus, é a pessoa de Cristo. Não. É uma só pessoa, a pessoa divina, mas com duas naturezas. Isso é o que ensina a Igreja. Então, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas tem outras bodas também. E foi as bodas de Jesus com a sua igreja. E essas bodas foram realizadas no dia de sua crucifixão, na morte. E a igreja nasceu do costado de Cristo, desse lado, o novo Adão, porque o velho Adão, como foi criada Eva, sua esposa? Deus mandou um profundo sonho a Adão e desceu o costado, tirou uma costela e daí criou Eva, sua esposa. E quando viu Adão, sua esposa, falou: esta sim é osso de meus ossos, carne de minha carne. Então, essas núpcias de Deus com a igreja foram iniciadas no sonho de Jesus, na dormição de Jesus, na sua morte. Quando o soldado abriu seu costado com a lança e saiu sangue e água. Aí foi o nascimento, as bodas de Jesus com a sua igreja. E tem outras bodas também, que são iniciadas no dia de nosso batismo. Aí nós recebemos a graça de Deus. A veste branca. Eu vou falar da veste branca. Então, é a terceira forma das bodas. Né? Cada um de nós, com Jesus. Outras bodas. Então, para solenizar estas bodas, o rei fez um convite, ou uma grande ceia, e mandou seus servos que chamassem os convidados para que viessem a ela. As bodas, né? Se nós observarmos, foram 3 os convites que ele fez. Jesus. O primeiro, mandou seus servos, que são seus ministros, né? Podem ser, mas vejamos, né? Então foi um primeiro convite. Mandou seus servos dizia aos convidados, mandou seus servos chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir. Foi o primeiro convite. Novamente enviou outro servo dizia aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram-se. O primeiro convite foi feito antes da vinda de Nosso Senhor ao povo de Israel, não? O povo eleito. Mas eles foram convidados pelos profetas
todos os profetas que estão na Bíblia, que são 5 profetas maiores, 12 menores. Entre eles estão Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros. Esses foram os ministros que mandaram convidar o seu povo eleito, mas ele não quis. Não quis. Então, viu Jesus e o segundo convite. Então, mandou seus servos, dizendo: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão mortos. E tudo está pronto. Porque já estava tudo pronto, por quê? Porque Jesus já tinha nascido, o Salvador do mundo. Já tudo estava preparado. E enviou seus servos. Quais são seus servos? Foram seus servos, os apóstolos. Mas mesmo assim, eles não quiseram ouvir. E eles, porém, não fazendo caso, foram-se uns para sua casa de campo e outros para seu negócio, para se ocupar das coisas da terra. Estavam muito apegados às coisas terrenas e não quiseram ouvir o chamado de Deus para desapegar-se das criaturas. E ainda outros prenderam os servos e depois de os terem ultrajado, os mataram. Que aconteceu que fizeram com os apóstolos. Todos morreram mártires. Mas, tendo conhecido isto, o rei se encolerizou, mandou seus exércitos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. Isso se cumpriu no castigo do povo, seu povo escolhido, povo infiel. Não foi fiel, não guardou esse desposório, esse matrimônio com o Senhor. Foi infiel. Então, foi o castigo, foi com a ruína de Jerusalém. Aí se cumpriu isto que o Senhor fala aqui. Mandou seus exércitos, que foi o exército romano, Deus recebe dos exércitos dos outros países para castigar seu povo. Deus mandou os exércitos romanos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. A cidade de Jerusalém foi queimada, foi destruída. E o templo também. Não ficou pedra sobre pedra. Então disse aos seus servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E aí vem o terceiro convite. E depois as encruzilhadas dos caminhos. E quantos encontrardes, chamai para as núpcias. E saíram os servos, os apóstolos, pelas ruas, reuniram todos os que encontraram bons irmãos. Então, esse terceiro convite foi feito para os gentios, para o povo que não tinha a fé. Deus, vendo que o povo de Israel não escutara a sua voz, ele escolheu outras pessoas, foram os gentios, o povo sem fé. O mesmo o que aconteceu também com os anjos. Os anjos prevaricaram, mas Deus substituíram. Os anjos que prevaricaram foram substituídos pelos homens. Deus criou o homem
para que o servisse. Então, esse terceiro convite foi feito então, para nós todos. Então, foi feito no dia de nosso batismo. Nós já somos, no dia de nosso batismo, já somos membros da igreja. Já somos os convidados. Já somos parte da igreja, que é o reino dos céus. A igreja é o reino dos céus aqui na terra. Depois, entrou o rei para ver os que estavam sentados à mesa. E entre eles viu um homem que não estava vestido com a veste de bodas. E lhe disse: amigo, como entraste aqui sem a veste de bodas? E ele ficou calado. Qual é essa veste de bodas? Essa veste que São Paulo fala na epístola de hoje. Disse: irmãos, renovai-vos no íntimo de vossa alma e revesti-vos do homem novo. Revesti-vos do homem novo, que foi criado à semelhança de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Esse revestir-nos de Deus é a veste que este homem não tinha. E perdeu. Porque nós todos recebemos essa veste. Quando a criança é batizada, na parte final, ela é vestida de branco. E disse o sacerdote, não? Recebe esta veste branca, que a levará sem mancha diante do tribunal do nosso Senhor, Jesus Cristo, para que tenhas a vida eterna. Então, essa veste branca que nós recebemos, nós devemos conservá-la sem mancha, imaculada, para assim também apresentá-la a nosso Senhor, quando Ele venha nas bodas, ao convite das bodas finais, que é o juízo particular, no dia da nossa morte, ou o juízo final. Então, esta veste nós a recebemos e nós fizemos também promessas. Nós prometemos aí, renunciamos a Satanás, a todas as suas pompas, todas as suas vaidades, todo o seu modo de falar do mundo, tudo o que é do mundo, e suas obras, ou seja, ao pecado. Então, é bom renovar todo domingo, todo domingo, renovar essas promessas. Basta dizer: eu renuncio a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Rezar um credo e um Pai Nosso. Para refrescar a memória, e lembrar que nós fizemos essas promessas e nos obrigamos a cumpri-las. Então, renová-las com frequência. Então, ele ficou mudo, não soube o que falar. E depois, qual foi o castigo? Então, Ataio disse, mandou seus servos, ataio de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes.
Aí quem são os seus ministros? Aí são os demônios. Também são ministros de Deus, né? Encarregados de fazer justiça, né? Então, mandou seus ministros, os demônios, e mandou para aquele que não estava vestido com a veste nupcial, de ser atado de pés e mãos e lançá-lo às trevas exteriores, inferno. Indica aqui as trevas exteriores, a pena de dano, que não poderá ver jamais a Deus. E o tormento maior, a pena de dano. E onde haverá choro e ranger de dentes. É a pena do sentido, não? A dor nos sentidos. Não? Agora sofre só a alma, não? Só a alma, o sentido da alma. Mas depois, no juízo final, sofrerá juntamente com a alma o corpo. Não? E depois conclui, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, fomos chamados, então estamos dentro da igreja, já somos convidados e devemos guardar a veste branca. Porque senão, na hora de nossa morte, virá nosso Senhor dizendo: como é que entraste aqui, como é que estás aqui sem a veste branca? Que prometiste usar, que vestiste e deverias tê-la conservado sem mancha. Então, peçamos a Deus, Nossa Senhora, que sejamos contados no grupo dos escolhidos. Mas isso depende de nós e da graça de Deus. Devemos trabalhar pela nossa santificação, com tremor e temor. Então, que Nossa Senhora seja nosso auxílio para e nos alcance a graça da perseverança. Estarmos sempre prontos para quando chegue a hora, não sabemos quando, estejamos vestidos com a veste nupcial que recebemos no dia de nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.